tema que eu pensei para essa manhã, para a minha participação aqui no encontro, tem um título Buscando as Coisas lá do Alto, e o significado da ascensão de Cristo para o discipulado. Eu queria olhar para esse tema considerando a carta de Paulo aos Colossenses, olhando para esse extraordinário documento que nós temos, uma carta que é basicamente uma carta de gratidão, mas olhar para esse tema dentro da perspectiva que Paulo explora dentro da carta que ele escreve aos discípulos de Jesus na cidade de Colossos. Uma coisa que me chama a atenção é que na nossa tradição evangélica protestante brasileira, grande parte das nossas igrejas, talvez a maioria delas, não costuma dar muita importância ao calendário litúrgico, ao calendário cristão. As datas que são marcantes e são referências na nossa tradição cristã. Algumas são lembradas, talvez muito mais pelo feriado e pelas festas que elas promovem do que necessariamente pelo seu significado. Nós temos, por exemplo, a encarnação, que nós celebramos no Natal. Essa é bem lembrada por todos nós. Nós temos a paixão, a morte e a ressurreição de Jesus Cristo, que celebramos na Semana Santa, talvez muito mais envolvidos pelo feriadão. Muitas igrejas, às vezes, nem sequer celebram esses eventos, são datas onde nós aproveitamos para fazer alguma coisa diferente. Nós temos Pentecostes, que pouquíssimas igrejas celebram, e temos a Ascensão de Cristo, que poucos de nós, talvez muito poucos de nós, são raras as igrejas que celebram a Ascensão de Cristo. E talvez isso seja um indicativo da maneira como nós vemos esse tema. Nós nos lembramos muito pouco, damos pouca importância a esse grande evento na vida de Jesus, e talvez, sem entender o sentido da ascensão, grande parte das Escrituras permanecem confusas para nós. Ontem, no seminário, eu comentei que cartas como Efésios, Colossenses, Hebreus, Apocalipse, são textos que permanecem muitas vezes obscuros se nós não os lemos à luz da ascensão de Jesus Cristo. Deus se fez carne em Jesus de Nazaré, veio ao nosso mundo pelo ventre de Maria, viveu entre nós, chamando-nos ao arrependimento e à fé nele, revelando-nos o seu reino e o propósito de Deus para a sua criação e para o seu povo. Ele abriu os olhos aos cegos, libertou cativos, ressuscitou mortos, foi crucificado assumindo em nosso lugar a culpa pelo pecado, nos revelando a justiça de Deus, tornando possível a reconciliação do ser humano com Deus, morreu, ressuscitou ao terceiro dia, vencendo o pecado, vencendo a morte, trazendo vida à nova criação. Depois foi ascendido aos céus, onde assumiu o trono à direita de Deus, assumindo o seu lugar e o seu papel como Senhor do universo, de onde ele governa o universo e intercede por nós e pelo seu povo. Nos enviou o seu Espírito Santo e um dia ele voltará e o seu reino se manifestará em toda a sua plenitude e glória. E essa afirmação de que Jesus foi ascendido aos céus e assumiu o seu lugar no trono à direita de Deus é o clímax
de toda essa narrativa, e é absolutamente importante que nós entendamos isso para reconhecer o sentido de sermos povo de Deus e discípulos de Jesus Cristo. É sobre isso que eu queria refletir nessa manhã. Eu queria olhar para um texto em Colossenses e depois seguir considerando outras partes dessa carta, e queria ler com vocês o capítulo 3, os 4 primeiros versículos, onde Paulo diz o seguinte: portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra, porque morreste, e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. E quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com Ele em glória. Buscai as coisas lá do alto. Pensai nas coisas lá do alto. O que isso significa? O que Paulo quis dizer com isso? Buscar as coisas do alto, pensar nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra. Seria, porventura, priorizar as coisas religiosas, as coisas espirituais, em detrimento das coisas que fazemos e vivemos aqui nesse mundo? Como entender e como aplicar essa exortação, esse convite de Paulo, quando eu vou ao shopping com a minha esposa, ou quando eu brinco com os meus netos, ou quando eu tenho que lidar com todas as atividades ordinárias do meu dia a dia, as contas que eu preciso pagar, reparos que eu preciso fazer, os amigos que eu recebo em casa, todas essas coisas comuns e ordinárias, quando vemos o noticiário, quando conversamos e nos preocupamos com a política, com a economia, com a violência, com o meio ambiente, etc. O que é que significa pensar e buscar as coisas lá do alto, quando eu me encontro, grande parte do meu dia a dia, preocupado com essas coisas comuns e ordinárias, cuidando da minha saúde, preocupando com o meu futuro, a minha vida, como a vida de qualquer um de nós, eu imagino, diz respeito às coisas aqui da terra. Diz respeito às coisas mais comuns e mais ordinárias do nosso dia a dia. Então, o que é que significa buscar as coisas do alto, pensar nas coisas do alto e não nas que são aqui da terra? Para entender essa exortação de Paulo, de pensar e buscar nas coisas lá do alto, nós temos que prestar atenção num detalhe nessa declaração dele, onde ele diz assim: onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Essa expressão, ela aparece no primeiro versículo do Salmo 110. Diz o Senhor ao meu Senhor: assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos meus pés. E é o texto do Velho Testamento mais usado pelos autores do Novo Testamento. Jesus mesmo usou esse mesmo texto para referir-se a si mesmo em todos os evangelhos. Ele é apresentado. E no texto de Mateus 22, diz que, reunidos os fariseus, interrogou-os Jesus: que pensais vós do Cristo? De quem é filho? Responderam eles: de Davi. Replicou-lhes Jesus:
Como, pois, Davi, pelo Espírito, chama-lhe Senhor, dizendo, disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos debaixo de teus pés? Se Davi, pois, lhe chama Senhor, como é ele seu filho? Veja que Jesus questiona os fariseus, como podem dizer que o Messias é o filho de Davi, se o próprio Davi reconhece que Jesus é maior do que ele? Jesus sabia que ele era o Messias antes de subir à cruz. Ele sabia que a cruz não seria o ponto final, ele seria ressurrecto dentre os mortos e ascendido ao trono do céu, de onde governaria o universo e intercederia por todos nós. Então, nós voltamos agora a essa proposição de Paulo: buscai as coisas lá do alto. Pensai nas coisas lá do alto. Noutras palavras, o que Paulo está nos dizendo é que precisamos, uma vez ressurretos com Cristo, uma vez mortos em Cristo e ressurretos em Cristo, nós precisamos buscar as coisas desde a perspectiva do lugar onde Jesus Cristo vive, assentado à direita de Deus. Talvez no final do primeiro capítulo da carta aos Efésios, Paulo nos ajuda a entender melhor essa proposição, quando ele diz nos versos 19 a 23 de Efésios: e qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder, o qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos e fazendo-o sentar à sua direita nos lugares celestiais, acima de todo principado e potestade, poder e domínio, e de todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro, e pôs todas as coisas debaixo dos pés, e para ser o cabeça sobre todas as coisas o deu à igreja, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Ou seja, Jesus ele foi ascendido aos céus, encontra-se acima de todos os poderes, de todos os principados e potestades, acima de todas as potências, assumiu o seu lugar no trono de onde ele governa o universo e, portanto, pensar ou buscar as coisas lá do alto não significa ignorar as coisas aqui da terra e achar que as coisas religiosas são mais importantes e são mais relevantes do que as coisas que fazemos aqui na terra, mas reconhecer esse governo de Jesus Cristo e viver a realidade que vivemos aqui nesse mundo, na terra, a partir dessa realidade gloriosa do trono de Deus. É importante entender isso. Buscar as coisas lá do alto, ou pensar nas coisas lá do alto, não significa ignorar as coisas aqui da terra. Não significa ignorar o trabalho, não significa ignorar a economia, a política, não significa ignorar a educação, a realidade social que vivemos, não significa olhar para essas coisas considerando-as menos importantes e achar que coisas religiosas e espirituais são mais relevantes e mais importantes. Buscar as coisas lá do alto e pensar nas coisas lá do alto significa reconhecer esse governo e viver a partir da realidade que esse governo revela a todos nós. Duas observações aqui que para mim são muito importantes. Primeiro, governo não é exatamente a mesma coisa que controle. Eu ouço muita gente dizendo que Deus está no controle. E ouço muito poucos dizendo que Ele governa. Há uma diferença imensa
entre um e outro. Não só porque a palavra controle não aparece nas Escrituras, mas isso não tem problema, podemos usá-la. E de fato Deus controla todas as coisas, não há aqui nenhuma dúvida quanto a isso. O problema para mim é que a palavra controle, ela não traz consigo nenhuma implicação ética ou moral para o povo de Deus. Na verdade, ela cria para nós um tipo de fórmula que faz com que a nossa responsabilidade sobre as coisas aqui da terra sejam minimizadas, porque afirmamos que, afinal de contas, por pior que elas estejam, Deus está no controle. Mas não é disso que Paulo está falando. Paulo fala de governo. E governo tem implicações éticas. E o governo tem implicações morais. Podemos, às vezes, diante de tragédias, da violência, que hoje é tão intensa, tão feia no nosso país, podemos dizer, mas Deus está no controle. É como se simplesmente dissesse, olha, Ele não vai deixar que as coisas cheguem a um limite insuportável ou qualquer coisa que seja, não. Mas quando eu digo Ele governa, eu tenho que me perguntar sobre a minha resposta ao seu governo diante da realidade violenta que nós vivemos. Diante de um quadro de enfermidade, podemos dizer, não, Deus está no controle. De fato, Ele está. Mas quando eu digo que Ele governa, eu tenho que me perguntar sobre a resposta ética que eu preciso dar a mim mesmo e aos meus queridos e às pessoas à minha volta sobre aquela situação, aquele quadro específico e qual deve ser a minha resposta diante de Deus e diante de outras, considerando que Ele governa sobre tudo e sobre todos. Então, se eu afirmo que Ele governa, eu preciso me perguntar sobre qual é a resposta adequada ao seu governo em toda e qualquer circunstância e situação, seja ela econômica, seja ela política, seja ela pessoal, familiar, afetiva, relacional, seja ela de que natureza for. Eu preciso me perguntar sobre o significado de viver sob esse governo. É disso que Paulo está falando. Pensar e buscar as coisas lá do alto significa viver a vida aqui, nesse mundo, nas nossas cidades, no trabalho do dia a dia, no trânsito, em todas as circunstâncias, no convívio familiar, na comunidade da fé, em todos os lugares, viver sobre a perspectiva do governo de Jesus Cristo. Mas a segunda observação importante para mim nesse texto é quando Paulo fala da vida oculta em Cristo. O texto diz que a nossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. O que isso significa? Em outras palavras, isso significa que o governo de Jesus Cristo, ele é real, mas ele é oculto. Há muitas expressões que Jesus usou para descrever a natureza oculta do seu reino e do seu governo. Ele fala do fermento no meio da massa, que é uma presença oculta dentro da massa. Ele fala sobre o tesouro escondido no campo. Inúmeras vezes ele recomenda aos seus discípulos não comentarem nada, não dizerem nada. E da mesma forma, nossa vida está oculta em Cristo. A vida oculta não é uma vida secreta. O Evangelho, ele é público, o Evangelho precisa ser proclamado publicamente. Mas a identidade cristã e a natureza do governo de Deus,
ela é oculta. E isso é muito importante para nós entendermos aquilo que Paulo nos convida. Ou seja, o Senhor a quem nós nos submetemos, Ele reina a partir de um trono que nós não vemos, e Ele tem sobre si o governo que nós também não vemos. E existe hoje uma certa obsessão entre nós evangélicos de dar visibilidade, de buscar algum tipo de relevância que nos torne uma igreja com maior impacto social, etc. Eu tenho muito receio da maneira como nós temos olhado para essa visibilidade. Porque muitas vezes a razão pela qual nós nos interessamos tanto nessa visibilidade é porque a nossa identidade oculta em Cristo é frágil, extremamente frágil. Na noite de segunda-feira, quando Uziel falou sobre Apocalipse, ele fala sobre esse governo oculto de Jesus Cristo. A grande experiência de João é que, vivendo no exílio, no final do primeiro século, já idoso, vivendo ali solitariamente na ilha de Pátimos, ele tem um apocalipse, e nesse apocalipse, o que Jesus revela a ele é que não é Domiciano que encontra-se no trono, é Cristo, é um cordeiro. Não é o Império Romano que tem as rédeas e o domínio sobre a história, é Cristo quem tem. E era importante que João percebesse isso e que os discípulos de Jesus Cristo, para quem ele escreveu, entendessem isso, que embora houvesse um governo visível, que era o governo romano, embora nós vivemos hoje com governos visíveis, sejam eles quais forem, nós precisamos entender a natureza oculta do governo divino e responder a ele. Sem um apocalipse que nos permite reconhecer a natureza oculta do governo divino, nós não conseguiremos entender a natureza da ascensão de Jesus Cristo. É por isso que no Sermão do Monte, Jesus recomenda aos seus discípulos, ao darem esmola, fazer com que a mão esquerda não tome conhecimento do que a direita fez, ao jejuar, fazer de tal maneira que ninguém perceba nem note, fazer com que ao orar entremos no quarto e fechemos a porta. Ou seja, há muita importância dada por Jesus na natureza oculta da identidade cristã e da natureza oculta do governo divino. E o discipulado cristão, ele diz respeito a essas duas dimensões da fé: o governo de Cristo e a vida oculta em Cristo. Essas duas dimensões são fundamentais. Existe um governo e existe um povo. Esse povo é como um fermento no meio da massa. Esse governo ninguém vê, mas ele é real, mais real do que todos os governos. É por isso que, no início da carta aos Colossenses, Paulo, afirmando acerca de Cristo, ele diz que ele, Jesus, é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, nele, em Cristo, tudo subsiste.
Ele é a cabeça do corpo da igreja, ele é o princípio primogênito de entre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia, porque aprouve a Deus que nele residisse toda a plenitude, e que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. E no capítulo 2, verso 15, ele diz: e despojando os principados e potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. O que é que significa a declaração de Paulo de que tronos, soberanias, principados, potestades foram criados por Jesus Cristo e para Jesus Cristo? Nós temos a tendência de tratar essas coisas como sendo excluídas do governo de Jesus Cristo, mas Paulo diz que não. Paulo diz que os principados, as potestades, os poderes foram criados por Jesus Cristo e para Jesus Cristo. O que são esses poderes? O professor N.T. Wright, ele diz que esses poderes são forças que ninguém vê e que muitas vezes não se pode fazer muita coisa em relação a elas. São forças, poderes que atuam no mundo, que promovem a morte, promovem o pecado. Segundo ele, para os ouvintes de Paulo, haviam forças que se moviam no mundo. Isso no primeiro século. Se alguma coisa não ia bem, eles não culpavam os outros, mas os deuses, as divindades, os demônios. Porque deuses e demônios atuavam através das diferentes situações humanas. Se uma nação ganhava uma guerra, isso significava que os seus deuses eram mais poderosos do que os deuses da nação perdedora. As batalhas espirituais e as batalhas humanas não eram separadas por dois mundos distintos. O céu era a dimensão escondida e secreta da terra. E nós perguntamos hoje quais são as forças que conduzem a nossa história. Dinheiro, política, propaganda. Nós não as vemos, mas percebemos seus resultados. Ninguém assume esse poder, mas eles estão aí. Recessão, desemprego, guerra, multidões de refugiados, violência urbana, drogas, abusos, desmatamentos, crises econômicas, políticas. Mas onde estão esses poderes? Onde estão essas forças? Se perguntamos por que não conseguimos acabar com a fome ou com o desmatamento, talvez as respostas sejam sempre as mesmas. Falta vontade política, falta interesse econômico, etc. Mas o que são essas forças? A diferença entre nós hoje e os leitores de Paulo no primeiro século é que naquele tempo eles davam nomes para esses poderes. Mamon, Afrodite, César. Nós não. Mas os efeitos são os mesmos. E nós precisamos ouvir novamente o que Paulo diz aos cristãos de Colossos em relação a esse tema. Ele diz que ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. É uma linguagem de libertação. Da mesma forma como o povo de Deus foi no passado liberto da escravidão e do cativeiro egípcio e foram estabelecidos como povo de Deus em Canaã, hoje, pelo poder do Evangelho,
pessoas de todos os lugares estão sendo redimidas e libertas dos poderes das trevas e introduzidas no reino do Filho do amor de Deus. E Jesus é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Ele é aquele que dá agora à criação esse novo formato, essa nova criação, essa nova realidade. E como é que Paulo descreve o jeito de Jesus lidar, ou o jeito da igreja lidar com esses poderes? Primeiro, Paulo reconhece que tudo pertence a Cristo. Paulo retoma o tema da criação. Tudo foi criado por Deus, e tudo foi criado para Deus, sejam as coisas visíveis ou as invisíveis, tronos, soberanias, principados, potestades, tudo foi criado por meio dele, tudo foi criado para ele, tudo subsiste nele. Tudo, incluindo poderes, foram criados por ele e para ele. O mundo para Paulo não era um mundo dividido entre aquilo que é bom e aquilo que é mal. Para ele, todas as coisas visíveis e invisíveis foram criadas por Deus, por meio de Cristo e para Cristo. O mundo de Deus, para Paulo, é um mundo bom, ordenado, estruturado. Não é um mundo caótico. E tudo, inclusive aquilo que nós chamamos de poderes ou forças, foram criados para realizarem os propósitos de Deus. O erro está quando nós, seres humanos, e particularmente quando nós, cristãos, abrimos mão de nossas responsabilidades para com Deus e para com a sua criação, quando nos recusamos a usar os recursos que Deus nos deu, a nossa profissão, nosso conhecimento, todos os meios que Ele nos deu para cumprir os seus propósitos e nos rendemos aos poderes desse mundo. É disso que Paulo fala quando ele diz para buscar as coisas lá do alto. Quando nos recusamos a usar os nossos recursos, quando nós nos recusamos a usar a nossa sexualidade para realizar os propósitos de Deus e nos rendemos ao poder de Afrodite, ela passa a nos controlar. Mamon passa a nos controlar. Quando os poderes desse mundo assumem o controle, nós morremos. É disso que Paulo está falando. Quando vemos seres humanos vivendo nesse estado de morte, é porque eles se entregaram a esses poderes, a essas potências, as potências deste mundo, e tornaram-se reféns e escravos dela. Mas, em segundo lugar, Paulo nos leva de volta à cruz. A cruz é o triunfo de Jesus sobre os poderes. No capítulo 2, nós vemos que Paulo segue mostrando que os cristãos em Colossos estão em Cristo. Eles não precisam mais se submeter aos poderes desse mundo. O que Paulo tem em mente são as filosofias. Tudo aquilo que de alguma forma molda pensamentos, intenções, valores, princípios, propósitos, que vão controlando nações, vão controlando raças, pessoas, a vida. E veja o que Paulo faz, ele retoma ao tema da cruz. Por que Jesus Cristo foi crucificado? Entre outras razões, ele foi crucificado porque ele viveu do jeito que Deus quer que o seu povo viva. E o estilo de vida de Jesus confrontou os poderes do seu tempo. Os poderes afirmam que você deve viver em função do dinheiro. E Jesus vem e afirma que você não pode servir a Deus e a Mamon. Os poderes dizem que o caminho de Israel para a libertação deveria ser pela espada. E Jesus diz que todos aqueles que tomam a espada, pela espada perecerão. Os poderes dizem que César é o Senhor e Jesus vem e proclama o reino de Deus e afirma o seu governo. Os poderes crucificaram a Cristo porque é isso que eles fazem quando eles são confrontados. Eles o açoitaram e o humilharam publicamente, celebraram seu triunfo sobre ele,
Mas veja o que Paulo escreve aos Colossenses: e a vós outros que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os nossos delitos, tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu inteiramente, encravando-o na cruz e despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. E essa é a grande ironia. E essa era a razão da gratidão da igreja. A cruz não foi o triunfo dos poderes sobre Cristo, mas o triunfo de Cristo sobre os poderes. Foi o poder do amor sacrificial de Jesus é mais forte do que o poder de César, Mamon, Afrodite e todos os outros deuses. E Paulo então fala sobre a necessidade da reconciliação desses poderes em Cristo. Os poderes, eles foram derrotados, mas não eliminados. Deus está em Cristo criando um novo mundo, uma nova criação, novos céus e nova terra, e colocando tudo sob a autoridade de Jesus Cristo. Deus em Cristo está reconciliando consigo todas as coisas, trazendo a paz pelo sangue da sua cruz. Ele está aqui nos dizendo que nós não precisamos mais nos curvar diante de César, nos curvar diante de Afrodite, diante de Mamon. Mas isso não significa que essas coisas foram eliminadas, muito pelo contrário. Então, o que Paulo deseja é que nós, como cristãos, entendamos que nenhuma outra filosofia, nenhum outro sistema tem controle ou deve ter controle sobre as nossas vidas. Precisamos entender que morremos para essa velha história, para essa velha vida, para esse velho mundo, e fomos ressuscitados para uma realidade completamente nova. E aqui nós voltamos para o capítulo 3. Como é que nós vivemos isso hoje? Como é que nós podemos caminhar como discípulos de Jesus Cristo hoje? Nos versos 5 a 11, Paulo retoma o mesmo tema do verso 3, do capítulo 3, quando ele diz: porque morreste. Vocês morreram em Cristo. E Paulo diz que nós precisamos fazer morrer os nossos anseios, as nossas ambições, tudo aquilo que nos mantém reféns, tudo aquilo que faz com que nós nos curvemos diante dos poderes. O quadro é grotesco. Ele fala de prostituição, toda forma de impureza sexual, avareza, tudo aquilo que tem o domínio e o controle de Mamon, violência, linguagem obscena, mentira, coisas sobre as quais vem a ira de Deus, o que é óbvio, porque Deus ama a vida e abomina, e a sua ira se acende sobre tudo aquilo que destrói a sua criação e avilta o seu propósito. Dia após dia, nós precisamos entender que é necessário morrer todos os dias. Eu preciso todos os dias morrer para o meu jeito de ser pastor e renascer para o jeito que Deus deseja que eu seja um pastor. Todos os dias eu preciso morrer para o jeito que eu sou marido, pai, avô, amigo, seja lá o que for. Todos os dias eu preciso entender que os meus anseios precisam ser reorientados pelo trono oculto do governo de Deus.
e toda a minha vida ser reorientada a partir dessa outra perspectiva. E dos versos 12 em diante, ele então fala sobre a reconciliação. Revesti-vos, pois, como eleitos, santos e amados. 3 expressões que são usadas para Israel no Velho Testamento. Era o povo escolhido de Deus, o povo santo de Deus e o povo amado de Deus. São as 3 expressões que se referem a Jesus Cristo. Ele é o eleito de Deus, o escolhido de Deus, ele é o santo de Deus, ele é o amado de Deus. E as 3 expressões que referem-se a mim e a você, e ao povo de Deus. E o quadro todo é um quadro belíssimo: misericórdia, bondade, mansidão, paciência, perdão, paz, amor, comunhão, comunidade, gratidão. Paulo está descrevendo a natureza desse povo que vive aqui nesse mundo, que vive exatamente nesse mesmo planeta, que vive em cidades como São Paulo, Brasília, Belo Horizonte, seja o que for, que vivem nesses lugares, a viverem sob o governo de Jesus Cristo. É certo que muitas vezes o velho homem se manifesta, mas precisamos nos revestir dia após dia como eleitos, santos, amados de Deus. É esse o sentido da reconciliação. É essa maneira como nós expressamos a nossa identidade em Cristo Jesus. Então veja a estrutura daquilo que Paulo está propondo aqui, que é o que eu queria deixar com vocês nessa manhã. Busquem as coisas lá do alto. Pensem nas coisas lá do alto. Por quê? Porque vocês foram ressurrectos. O que significa viver a vida ressurrecta? Significa reconhecer a ascensão de Jesus Cristo e o seu governo eterno. Vivam como povo que se submete a esse governo e realiza no mundo que nós vivemos aquilo que é próprio do governo de Deus. Vivam como povo escolhido de Deus, vivam como povo santo de Deus, vivam como povo amado de Deus. Essa é a condição de todos aqueles que vivem sob esse governo. E veja que Paulo termina dizendo no verso 17: e tudo o que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Nada fica de fora. Absolutamente nada. Nada. Tudo aquilo que você faz na segunda, na terça, na quarta, na quinta, não é apenas o que você faz na igreja, não é apenas o que você faz nos seus momentos devocionais. Tudo na sua vida, se você é bancário, se você é advogado, se você é médico, se você trabalha na área de saúde como enfermeiro, fisioterapeuta, psicólogo, tudo que você fizer, se você é bancário, se você trabalha em caixa de um banco, se você é comerciante, balconista, frentista, seja lá o que for, tudo. Não existe nenhum espaço, nenhum centímetro quadrado, nenhum milímetro quadrado, nada na nossa vida que escape a esse controle, a esse poder, a esse domínio, a esse governo de Deus. Quando Paulo diz, fazei-o em nome de Jesus Cristo, ele está dizendo que devemos fazer todas as coisas como representantes de Jesus Cristo no mundo que nós vivemos. Ele repete a mesma coisa mais à frente no capítulo 2, falando particularmente para escravos. Ele diz no verso 22, servos, obedecei em tudo ao vosso Senhor, segundo a carne, não servindo apenas sob vigilância, visando tão somente agradar homens, mas em singeleza de coração, temendo ao Senhor. Por tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como para o Senhor e não para homens, cientes de que recebereis do Senhor a recompensa da herança. A Cristo, o Senhor, é que estáis servindo.
É isso que Paulo está dizendo para escravos, para maridos, para esposas, para filhos, para profissionais de qualquer área. O que Paulo está dizendo é o seguinte: pratique o direito em nome de Jesus. Pratique a medicina em nome de Jesus. Pratique a docência em nome de Jesus. Pratique a política em nome de Jesus. Pratique o comércio em nome de Jesus, como representante de Jesus. Todas as vezes que nós nos ajoelhamos e oramos dizendo Pai nosso que estás nos céus, nós estamos reconhecendo o governo de Jesus Cristo, o seu reino já presente entre nós, a sua vontade que se realiza no meio de nós. Todas as vezes que nós agradecemos pela refeição, pela comida, nós reconhecemos que Jesus é o Senhor e não Mamon. Todas as vezes que nós celebramos a Eucaristia, nós celebramos a vitória de Jesus sobre o pecado e sua morte e afirmamos que o nosso trabalho, a nossa cidade, os nossos lares, o nosso país, o nosso casamento, a nossa conta bancária pertence a Cristo, que é o Senhor. Todas as vezes que nós nos reunimos como povo de Deus, como povo da aliança, estamos reconhecendo a autoridade da palavra de Deus e de todos os mandamentos de Deus sobre as nossas vidas. Todas as vezes que nós adoramos a Deus e cuidamos da sua criação, estamos assumindo o nosso papel no reino e dizendo sim a Cristo e não aos poderes deste mundo. Ou seja, a mensagem de Jesus é poderosa. Busquem as coisas lá do alto, pensem nas coisas lá do alto. A reconciliação é isso, não é apenas a reconciliação individual, minha, sua, com Deus. É a reconciliação de toda a criação. Todas as vezes que um jovem diz não ao sexo fora do casamento, sem compromisso, ele está dizendo não a Afrodite, está dizendo sim a Cristo. Toda vez que um homem ou mulher diz não ao adultério, ele está dizendo não a Afrodite, está dizendo sim a Cristo como Senhor. Toda vez que um profissional, um executivo, diz não aos interesses dos grandes acionistas e diz sim à justiça e aquilo que é correto, ele reconhece o governo de Jesus Cristo e não o poder das grandes potências que tentam governar o mundo. Isso tem implicações imensas, isso traz sofrimento sem medida. Mas essa é a realidade que implica em viver o governo oculto de Jesus Cristo. E eu queria terminar com esse versículo de Romanos 5,17, onde Paulo diz assim: se pela ofensa de um e por meio de um só reinou a morte, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Reinarão em vida. Os verbos que Paulo usa, grande parte deles estão no passado. Nós temos a tendência de olhar e ler a Bíblia prospectivamente e não retrospectivamente. E quando nós lemos cartas como Efésios, Colossenses, é importante notar que Paulo faz uma leitura retrospectiva e não prospectiva. Ele não fala que nós um dia ressuscitaremos. Ele diz que nós já ressuscitamos e estamos assentados nos lugares celestiais em Cristo. Nós não estaremos um dia assentados nos lugares celestiais. Estamos aqui e agora. Se você e eu não somos capazes de perceber isso, é porque não entendemos a ascensão de Jesus Cristo. Ele diz que nós já morremos. Isso é um fato. A nossa vida, ela encontra-se oculta em Cristo. Busquem as coisas lá do alto, onde Cristo vive. Pensem nelas. Pensem nelas.
Então eu quero insistir em dizer que pensar ou buscar as coisas lá do alto não significa ignorar as coisas aqui da terra, muito pelo contrário. Significa olhar para as coisas aqui da terra numa outra perspectiva. É importante para nós afirmarmos o governo de Jesus Cristo, muito mais do que o seu controle. É um tanto confortável para mim e para você, diante de uma situação crítica de violência, por exemplo, como eu já disse, dizer, Jesus está no controle. Não precisa preocupar não que ele está no controle. Não, não é essa a ideia. A ideia é, ele governa. E qual o papel da igreja diante do governo oculto de Jesus Cristo, na sua identidade oculta em Cristo, como fermento no meio dessa massa? Qual a resposta ética dessa igreja diante da violência? É relativamente simples e fácil afirmar que ele está no controle diante de uma tragédia como a de Brumadinho. Mas é importante para que, quem sabe, um engenheiro cristão da Vale, o seu compromisso não é com os acionistas da Vale, é com o governo oculto de Jesus Cristo. Quando nós respondemos a esse governo, isso traz implicações éticas imensas, enormes, na educação, na saúde, na política, na economia, na justiça, na sociedade, na comunidade, em todos os lugares. Reinaremos em vida, ou melhor, participamos do governo de Jesus Cristo, hoje, aqui, agora. Tudo o que vocês fazem, tudo, absolutamente tudo, é feito a partir dessa, ou deve ser feito a partir dessa ótica, desse ângulo. Deus, por meio da ressurreição de Jesus Cristo, tomou todas essas coisas, colocou debaixo dos seus pés, ele assume o trono glorioso de onde ele governa, entregou tudo isso para a sua igreja, o seu povo, que é a expressão viva do governo de Jesus Cristo no mundo que nós vivemos. Jesus governa a história por meio do seu povo. Uma vez ouvi de um professor meu, analisando os 10 mandamentos e toda a história do povo de Israel, ele dizendo que por causa da obediência desse povo, vivendo a realidade para dentro da qual Deus os convidava, Israel era, naquele tempo, o melhor lugar para que uma viúva vivesse, para que um órfão pudesse crescer, para que um estrangeiro pudesse construir sua vida, para que um refugiado pudesse refazer a sua história. Israel era o melhor lugar no mundo, porque era o povo que representava o governo de Javé na história. Sabemos pela história que Israel fracassa no seu papel. E Jesus vem, morre, ressuscita, é ascendido aos céus, cumpre a promessa e nos envia o Espírito Santo e dá a nós a responsabilidade de participarmos do seu governo. De forma que tudo aquilo que fazemos para a sua glória. Que Deus nos abençoe. Deus bendito, nós te agradecemos, porque participamos dessa grande tarefa de reconciliar todas as coisas em Jesus Cristo e por meio de Jesus Cristo. Abençoa-nos, ó Deus. Permita-nos que possamos entender o governo de Jesus Cristo. Embora oculto, não visível, é real e é presente entre nós.
entender a nossa identidade oculta em Cristo e nos preocupar, ó Deus, em viver a segurança de quem somos como teu povo, esse fermento não percebido, não visto, mas presente no meio de toda a massa, trazendo um novo sentido, uma nova realidade. Ó Deus, perdoa-nos, porque muitas vezes temos sido tão limitados, tão confusos em compreender que participamos de uma realidade gloriosíssima. Abençoe o teu povo. Ajude-nos, ó Deus, a sermos discípulos de Jesus Cristo, revestidos de uma nova criação, vivendo para a sua glória. É o que pedimos em teu nome. Amém.